Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de sexta-feira. Estou conversando com Daryl Champlin. Ele é professor universitário, antropólogo, autor do livro sobre sonhos. Vamos falar sobre isso agora. E quando eu falo professor universitário, lógico, da Universidade Santa Cecília, né? Ele que atua em várias salas de aulas, vários cursos, né, Daryl? Daryl, vamos falar agora sobre premonição, sobre sonhos. Eu sinto também um tema fascinante, mas com pouco espaço na mídia, que é a premonição, que é os sonhos, que é, vamos supor, uma ação sensorial, sensitiva, que eu acredito que todos nós temos. Eu acho que esse negócio de ter pouco espaço é porque as pessoas compreendem muito mal como funciona o cérebro, por enquanto. Ou não gostam de tocar muito nesse assunto, né? Talvez não gostem de tocar no assunto, porque extrapola os limites do físico conforme a gente conhece o ser humano hoje. Ou conforme a ciência tradicional conhece o ser humano hoje. Então as pessoas têm receio de falar, até porque dizem assim, mas se eu falar que eu sonhei a respeito da queda de um avião, depois aconteceu, vão dizer que eu sou louco, ou vão dizer que eu estou inventando. Mas são centenas de milhares de casos registrados de pessoas que preveem o futuro. E aí você fala, isso não é possível. Inclusive, recentemente eu li uma pesquisa de uma professora dos Estados Unidos que diz que realmente não é possível de você fazer a previsão. E tem gente que até coloca em comentário de textos que eu escrevo, tal, mas se não acontece, não é possível. Mas a verdade é que é possível, sim. E os novos ramos da neurologia, os novos ramos da física quântica estão colocando que é inteiramente viável de a gente tropeçar no futuro ou de tropeçar no passado de quando em quando. Portanto, fazer previsão do futuro é algo que faz parte da natureza humana. Todos nós fazemos e todos nós fazemos com maestria. O problema é que a gente não entende a mensagem, às vezes. Agora, o fato de não entender não significa que não ocorra. Exatamente. Lógico, né? Você falou, a gente estava conversando fora do ar, ou seja, com relação à premonição de uma queda de um avião, por exemplo, sim, e até envolvendo o que aconteceu com o presidenciável Eduardo Campos. E eu comentava para o Daryl, isso aconteceu? Como que você conseguiu registrar essa premonição de algumas pessoas? Através das redes sociais? Na verdade, foi um negócio bem interessante. Amigos nossos em comum, que não vou mencionar os nomes aqui, tá, para não constranger, entraram em contato comigo logo depois da queda do avião, e uma dessas pessoas que também trabalha com televisão, com Desculpa rádio, cortar, logo após a queda, sem saber da queda? Logo após, não. Neste caso, essa pessoa específica, sabendo da queda, entra em contato comigo e diz assim, olha, coisa mais incrível. E aí descreve o sonho e diz, foi isso que eu sonhei essa noite, ou para essa madrugada. E aí eu tive a ideia, eu coloquei uma chamada no meu Facebook e disse, pessoas que tiveram essa sensação, pessoas que tiveram sonhos, pessoas que tiveram a ideia de que poderia acontecer alguma coisa muito dramática, que me escrevam. Eu recebi dezenas e dezenas de comentários de pessoas e narrativas de sonhos e de eventos que previram, e um deles com uma precisão absurda, e não foi um dia, foram meses antes do acontecimento, a queda do avião aqui em Santos. Mas com uma precisão absurda, com riqueza de detalhe, que você diria, bom, se não existe, então como explicar? O mesmo você poderia dizer com relação ao 11 de setembro? 11 de setembro tem dezenas de narrativas de pessoas, inclusive uma que eu acho bem interessante, um moleque chegou para a professora dele numa escola lá nos Estados Unidos, e daquele jeito que criança faz, né? Ô, tia, amanhã aqueles prédios não estarão mais ali. E a professora deu de ombros e saiu. Tá bom. Vai, senta, menino. Que é a atitude normal Lógico, do profissional da educação nesse nível, né? Aí, no outro dia, os prédios não estavam mesmo mais lá e a professora lembrou do que o aluno falou. Contactou a diretora da escola, que se preocupou, e contactou a polícia local, que se preocupou, e chamou o FBI, que foi até a escola e fechou a escola. Nossa. Interrogaram o menino por 8 horas. E descobriram que não, ele não sabia do que ia acontecer, a não ser por sonho. A desconfiança da polícia foi que ele tinha ouvido membros de família falando que iam jogar um avião no prédio, né? Mas, na verdade, o que tinha acontecido é que ele tinha sonhado. E antes de catástrofes grandes, naturais ou não naturais, são centenas de milhares, muitas vezes, de relatos de pessoas que dizem que sonharam ou que tiveram forte sensação disso. Eu desafio qualquer pessoa normal, que tem um ciclo de sono normal, que tem um ciclo de sonhos normal,
um momento na vida onde disse assim, pô, isso eu já sabia, eu já tinha sonhado com isso, ou de alguma maneira essa informação já tinha chegado até a mim. Eu desafio todas as pessoas normais, por assim dizer, que nunca tiveram, que dizem que nunca tiveram um momento desses na vida, de precognição, de entendimento do futuro antes de ele acontecer. Quando a gente entra nessas áreas mais recentes da ciência, eu digo mais recente, de 40, 50 anos para cá, começa a se desconfiar que é possível que o contínuo do tempo seja o fator. E que, na verdade, todos os eventos são concomitantes. Presente, passado e futuro convivem, mas a gente está entrando num campo de enorme discussão e difícil entendimento. Além dessa enorme discussão, Darryl, isso aí envolve misticismo, religiosidade... Envolve isso até um certo ponto, sim, mas cada vez menos envolve misticismo, cada vez mais envolve ciência. Cada vez mais envolve ciência. E os grandes estudos que me interessam mais hoje são aqueles que envolvem a consciência, os estudos da consciência e da memória. E o que você está começando a perceber nesses novos estudos é que eles estão tratando a memória como algo não local. Em outras palavras, a sua memória reside fora do seu cérebro em algum lugar. Seria a memória das nuvens, por assim dizer, um novo termo que foi adotado na informática, inclusive. E é muito difícil as pessoas compreenderem um negócio desse, mas se a sua consciência reside fora do seu corpo, qualquer coisa que envolva o tempo é possível. Em outras palavras, você consegue buscar informações de todos os lados. Darryl, nós estamos quase chegando no final do Hora Geral e eu quero trazer o Darryl mais vezes, que eu tenho certeza que é fascinante ouvi-lo, né? Pelo seu conhecimento em assunto que nos toca de toda maneira. Eu conheço um pouco essa história, acredito que uma parcela do meu telespectador não conheça. Você, me corrija, através do sonho, conheceu a sua mulher e sabia que era com ela que você ia casar e aonde você ia encontrá-la. É mais ou menos isso? Na verdade, não onde eu ia encontrar, mas quando eu encontrei, eu tinha certeza absoluta do que estava acontecendo. Sonhei por mais de 12 anos seguidos com uma situação, e nessa situação eu tirava uma mulher de uma festa e no meio da rua abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. Conheci essa pessoa por correspondência depois, 12 anos mais tarde, numa estação de metrô. E, de fato, para arrematar a história, minha mulher disse que eu sempre conto a versão abreviada dessa história, eu gosto de contar, porque eu gosto de outros detalhes posteriores. Para arrematar a história, nós nos encontramos numa estação de metrô em São Paulo, e eu tinha certeza absoluta quem que ela era, e quando saíamos pela escadaria do metrô, garoava e o cabelo dela ficou úmido, exatamente como aconteceu no sonho que eu tive durante 12 anos. Eu não tive dúvida, no mesmo final de semana a gente já combinou que a gente moraria junto e 50 e poucos dias mais tarde a gente já estava casado, e isso já está indo para 25 anos. Então, sim, foi através de um sonho, e eu afirmo, sem medo de errar, que todo mundo que está assistindo nesse momento acaba de acordar de um sonho que vai, em algum momento, nos próximos 3 dias, por aí, mais ou menos, concretizar. O problema é que a gente não entende a mensagem, a gente não entende as imagens, exceto se você estudar bastante este assunto. Darryl, tem um outro assunto importante ainda no tema de sonhos, eu me lembro que já conversamos sobre isso em uma outra entrevista na rádio, a respeito do sonho colorido e do sonho preto e branco. Tem uma correlação curiosíssima, porque numa das pesquisas que eu vi, correlaciona-se sonhos em preto e branco muito à era da televisão em preto e branco. Em outras palavras, a televisão interfere com o seu sono, inclusive neste sentido. E depois que os aparelhos de televisão, de modo geral, passaram a ser coloridos, então daí as pessoas passaram a sonhar muito mais em cores. Mas, na verdade, eu acho que não é necessariamente diretamente correlacionado. Sonhos em preto e branco são sonhos que são extremamente importantes para a gente lembrar. São 2 opções na vida da gente, de modo geral. Se você sonha em preto e branco, de modo geral, você está tomando uma decisão entre um tema e um outro tema na sua vida, e é por isso que ele aparece em preto e branco. Às vezes aparece em preto e branco com detalhe de Photoshop, né? Porque aparece um negócio colorido ali no meio para chamar mais ainda a atenção. Então, os sonhos operam de uma maneira muito misteriosa, mas de uma forma geral, quando você passa a entendê-los, aí você fala, mas não é nenhum segredo. E a pessoa conta para mim o sonho, eu falo assim, não me conte o sonho se não quer que eu saiba a sua vida pessoal. Se você contar, eu vou saber. Darryl, o interessante, muito rapidamente também, é que às vezes, isso aconteceu comigo e você vai dar o exemplo da sua aluna.
Aconteceu comigo e às vezes eu sonhava com uma determinada pessoa que fazia tempo que eu não sonhava e não encontrava. Eu sonho com ela e no mesmo dia eu acabo encontrando com ela. Caramba, sabe que eu sonhei com você hoje? Ah, fala a verdade, é verdade. E acaba virando, não digo uma chacota, um bate-papo assim informal. E você não apura, não tenta questionar o porquê. O caso da sua aluna que sonhou, acho que com um tubarão, com um peixe. Era um golfinho. Um golfinho. Era um golfinho. E ela não sabia que estava grávida, né? Ela estava sentada dentro de uma baía de águas bem calmas. E o golfinho veio, ela ficou acariciando a cabeça do golfinho. Esse é o sonho. Esse é o sonho dela. Era uma água morna e para mim estava óbvio, né? O golfinho é um mamífero. Você não precisa de muita informação para você conseguir construir essa visão, né? E eu falei para ela, bom, eu acho que você está grávida. Ela, não, pelo amor de Deus, não estou, que isso? E não levou 3 semanas para me trazer o veredito, né? Então, requer muito também um conhecimento circunstancial. Então, o que está acontecendo na vida da pessoa, no entorno da vida da pessoa? O emocional interfere muito no sonho. Profundamente, ou então é o contrário, né? O sonho interfere profundamente no emocional da pessoa. Não dá, eu acho que não dá para separar os dois aspectos da vida da gente. O aspecto do dormir e sonhar e o aspecto de estar desperto, né? Rapidamente, estamos chegando no final. É preocupante esse tipo de premonição de sentimento ou é importante que estejamos tranquilos para que ele seja bem nítido na nossa consciência? Nada preocupante, o que a gente precisa saber é adestrar isso daí. A gente precisa entender. Controle. Lógico. Porque uma vez que você consegue enxergar o que está acontecendo dentro de você, você consegue lidar com isso. E o que o sonho faz é trazer à superfície as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, ou que estão prestes a acontecer. Fechadíssimo. Darryl, chegamos ao final. Muito rápido. Você retorna mais vezes? Claro. Você tem que pedir autorização para a esposa ou para a universidade? Na verdade, eu tenho um alvará permanente. Darryl, muito obrigado. Pelo Continua convite. mais um pouco. Você Obrigado. é um amigo, uma figura muito querida, inteligentíssimo e é gostoso. Eu não tenho dúvidas que a gente ficaria aqui mais uma Dá hora pra ficar. conversando com você. Mas vamos fazer com que isso ocorra o mais rápido possível. Tá bom, estou sempre disponível. Obrigado, Darryl. Parabéns para o Marcelo Pereira, hoje completando mais um ano de vida, a Márcia Campos, o Marcelo Duarte, o Celso Pelicano, meu grande amigo Celso Pelicano, e o governador Geraldo Alckmin, que hoje está completando mais um ano de vida, né? Parabéns, felicidades. Se você está completando também, saúde. Deixa eu mandar um beijo especial ao casal Samara e o meu amigo Cláudio Castanheira, né? A Samara, que tem aquela voz belíssima, né? Tanto a Samara como o Cláudio estão completando 44 anos de casados, né? Um beijo especial para esse casal e que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá certo? E é claro, um abraço assim, ó, um abraço muito especial para todos vocês e um abraço especial ao meu grande amigo pelo Dia do Radialista, Hudson Marcondes. Excelente final de semana para você, até segunda. Vem aí o meu amigo Chico Lascala com o Jornal em Foque. Tchau, tchau!